Depois de muitos comentários, várias mensagens de pessoas no meu privado e até pessoas que invadiram a minha casa, sequestraram minha avó e colocaram uma arma na cabeça dela pedindo a parte 2 do primeiro vídeo. Tô brincando, isso só aconteceu 3 vezes. Eu finalmente estou de volta para poder continuar a história de Simpsons House, pois vocês realmente quiseram a parte 2 desse vídeo. Olá, pra você que não me conhece, eu sou Rian e bem, eu esperei o Gabi lançar todos os episódios da série para finalmente voltar aqui e falar a continuação da história para vocês. Então, para não enrolar muito, pois eu sei que vocês estão muito curiosos pela continuação da história, então vamos direto conhecer as partes que ainda faltam da história de Simpsons House. Why did you protect us? Mas antes, para a gente não perder aqui o foco, eu irei recapitular o que aconteceu no primeiro vídeo. No meu primeiro vídeo, eu contei a história do primeiro até o quinto vídeo que foi postado na conta do Gabi. Então, vamos focar e dizer que esses são os 5 primeiros episódios. Do primeiro até o quinto vídeo, vemos que Springfield estava bastante quieta, com todas as luzes apagadas. O Bart estava sozinho em casa, enquanto a família estava fora. Até que uma criatura parecida com o Bart entra na casa e o Bart simplesmente some. Então, a família Simpson chega em casa e estranha as luzes estarem apagadas e também um silêncio na casa. Então, o Homer sobe as escadas e vê a criatura que finge ser o Bart, assim o atacando e fazendo a gente ir pro próximo vídeo, onde no penúltimo vídeo vemos que a família inteira acabou ficando na versão realística, e no último vídeo vemos que as criaturas que estavam fingindo ser os Simpsons acabam atacando a família do Flanders, e é aqui onde o sexto vídeo começa. O sexto vídeo começa da onde o quinto parou. O Rod e o Todd acabaram se transformando na criatura. Para ficar mais simples, eu irei chamar essa criatura de Aberração, pois esse é o nome canônico que o Gabi acabou dando em um vídeo ali aleatório. Então eu irei chamar de Aberração. Os dois, agora transformados em aberrações, começam a atormentar o Flanders, dizendo que ele não conseguiu proteger eles, enquanto o Flanders olha para eles assustado. Why did you protect us? I am so sad. O Flanders, assustado com tudo aquilo, sai correndo de casa, mas é seguido pelo Homer. Ele consegue despistar o Homer entrando no meio da floresta, porém dá de cara com a mágica. Até o momento, ele não sabia que ela tinha se transformado em uma das aberrações. Ele novamente se assusta e sai correndo para a ponta da floresta, que parece ser um precipício. Ele começa a pedir ajuda para Deus, porém, antes das aberrações fazer qualquer coisa com ele, o Flanders acaba caindo em cima do precipício, assim terminando o sétimo vídeo. O oitavo vídeo revela que o Flanders não caiu de um precipício, mas sim de uma cascata, ou cachoeira, eu faço nem ideia do nome disso. Ele cai na água e fica desacordado, mas para a sorte dele, roteiro, a água levava para trás do bar do Moe, e então o Moe acaba ajudando ele, levando ele para dentro do bar. Uma eternidade depois... O Flanders acorda e pergunta o que aconteceu. Então o Moe responde, dizendo que não sabe de nada, e pergunta para o Flanders como ele sobreviveu por tanto tempo boiando desmaiado na água. Roteiro. E também ele aproveita para perguntar o que aconteceu com o Flanders e por que ele estava ali. Então o Flanders ignora e pergunta se ele viu o Homer recentemente, e o Moe responde que já era para o Homer e os seus amigos estarem lá no bar. Então o Flanders começa a sentir uma dor e pergunta se o Moe tem remédios lá. E então, meu Deus, Flanders, o que aconteceu com o teu olho? No banheiro, o Flanders está se entupindo de remédio. Ele vê o resultado do seu rosto após a queda e fica estressado querendo vingança pelo que as aberrações fizeram com seus filhos. Então, ele sai do banheiro e pergunta pro Moe se ele tem alguma roupa e uma bíblia para emprestar. Da primeira vez que eu vi esse vídeo, eu não tinha entendido essa frase, até usar minha inteligência e teorizar que o Flanders acreditava que aquelas criaturas eram demônios. Isso explica ele pedir uma bíblia para o Moe, o que é bem engraçado, pois em vários especiais de Halloween, o Flanders quer o verdadeiro demônio. Mas, voltando ao Log Horror, o Moe responde que tem tudo que o Flanders pediu, porém, ele também tem uma espingarda que agora está apontada para o Flanders, ao mesmo tempo que ele pergunta o que está acontecendo com Springfield, já que tudo está estranho. Então, por meio do Moe, descobrimos que Springfield está completamente vazia, o que quer dizer que as aberrações fizeram a festa naquela cidade. O Flanders quer resolver isso de maneira pacífica, então ele explica tudo para o Moe. Meia-noite naquele dia. O Moe fala que acredita no Flanders e fala que ele viu uma coisa esquisita ontem à noite, porém, antes de ele falar qualquer coisa, alguém está batendo na porta, desesperado e pedindo ajuda. O Flanders abre a porta e era o chefe Wiggum, que mandou fechar tudo, pois as aberrações estariam vindo, assim terminando o oitavo vídeo.
O nono vídeo começa, meu Deus, chefe William, o que aconteceu com o teu olho? Mas fica tranquilo, pois esse vai ser o menor dos teus problemas. Pois do nada, aparece uma mão que mata ele, ou seja, ele não serviu de nada. O Moe e o Flanders vendo o chefe William morrer, é óbvio que os dois saem correndo e inclusive deixam a espingarda. Os dois estão indo até o bunker e o Flanders pergunta por que o Moe tem um. O Moe não explica por quê, mas conhecendo o Moe, eu acredito fielmente que não é por bom motivo. É o seguinte, galera, esse é o 411, olha só, você imagina um cara azarando a sua mina. Você dá nele um desses aqui, ó. Porém, o que importa é que eles escutam algo se mexendo na floresta e podemos ver a silhueta do Bart no fundo. Então, eles decidem continuar correndo para não ser pego pela aberração. Eles encontram o bunker e se escondem lá dentro, até que alguém começa a bater violentamente no bunker, ao ponto de estar quase quebrando a porta. Então, o Moe manda o Flanders se esconder em um esconderijo, que só cabe uma pessoa. Dessa vez não foi culpa do roteiro, é que faz sentido, porque em teoria era pro Moe esconder lá dentro sozinho, então por isso que só tem um lugar para ele. E meus amigos, o Moe decide ser o protagonista dessa história. Ele basicamente vai ser o herói dessa bagaça, pois ele sozinho, com apenas uma faca, decide lutar contra esse ser que está batendo na porta. Simplesmente, meus amigos, o Moe sendo o melhor personagem desse analog horror. Mas que porcaria é essa? Deixa pra lá, ele morreu pra porta. Então descobrimos que quem estava atrás da porta era o Bart Metamorfo, assim terminando o nono vídeo. Dessa vez o Gabi decidiu dar um título para os próximos episódios, então eu irei colocar junto com o número dos episódios que nós estamos falando. O 10º vídeo começa da onde o último parou. O Bart Metamorfo entrou dentro da sala e está arrastando o corpo do Moe para fora, enquanto o Flanders vê toda a cena sem poder fazer nada. Depois da poeira baixar, o Flanders vê que está tudo limpo e começa a ficar triste no canto, até que ele vê que tem algo observando, com o mesmo formato do Bart. E é aí que nós descobrimos que quem estava ali era na verdade o Bart. O Flanders fica muito feliz em rever o Bart, porém ainda tem olhos ali atrás, observando os dois. Então, os dois se abraçam e após um pequeno papo, o Bart acaba dizendo o que aconteceu na visão dele naquela noite. O Bart explica que estava fora de casa e viu uns vultos estranhos. E depois, quando ele chegou em casa, ele escutou alguns barulhos e decidiu esconder no quarto. Então a aberração entrou dentro do quarto e o atacou. Como a aberração era muito mais forte e rápido do que o Bart, ele conseguiu atacar, assim o ferindo e fazendo ele desmaiar. Quando ele acordou, a aberração já tinha o levado para sua caverna na floresta, assim aproveitando para comer um aperitivo, no caso sendo o olho do Bart. Por isso que ele tá com essa faixa na cara. O Bart continua explicando e diz que a criatura não era infecção e muito menos um demônio. Na verdade, ele é um monstro que conforme ele se alimenta, ele se reproduz, assim explicando por que Springfield estava tão silenciosa. A criatura já tinha feito uma belíssima refeição de toda a cidade. Que delícia! Mas continuando a história do Bart, o Bart diz que o Metamorfo não quis o comê-lo, mesmo que ele tinha comido um olho do Bart. Mas mesmo assim, a aberração capturou toda a sua família e já comeu cada um deles, sobrando apenas a Meg, que não foi feita de churrasquinho, pois ela ainda é um bebê, e bebês não conseguem satisfazer a fome deles. É engraçado porque isso me lembra um pouquinho de A Coisa, e se eu não tiver errado, o Gabi já tinha me confirmado que a criatura é inspirada nele, então faz total sentido. Então, como eles não podiam comer a Meg, eles tratam a Meg como se fosse da família dele, assim tendo duas Megs, a aberração e a normal. Então o Bart pede ajuda para o Flanders, pedindo para ele matar todas as aberrações e aproveitar para salvar sua irmã, que provavelmente ainda tem um pouco de tempo restante antes de ser devorada pelas criaturas. Assim terminando o 10º vídeo. No 11º vídeo, nós podemos ver o Bart Metamorfo, que está bem mais feio do que antes, tentando falar o inglês misturado com outras línguas, e também em código Morse. Então, para ficar mais simples, eu irei traduzir tudo e falar aqui para vocês. Eu quero matar todos vocês. Ninguém vai sobreviver. Eu quero dominar. Eu vou dominar. O que está por vir será bem pior.
Esse vídeo também é bem mais curto e na verdade ele não tem nenhum diálogo. No vídeo podemos ver uma mulher fugindo do Bart Aberração, porém ela acaba sendo morta na frente do Kwik Mart, a loja de conveniência do Apu. Então o Bart Aberração acaba dando uma olhada por dentro para ver se tem alguém ali escondido. Então vemos que o Apu, junto com sua família, está lá dentro escondida, em completo silêncio. Porém o Bart Aberração continua lá na frente, observando cada respiração de quem está lá dentro. Assim finalizando o 12º vídeo. O Bart e o Flanders descobriram que o Apu e a sua família também é um dos últimos sobreviventes de Springfield, então decidem ir até o Kwik Mart para ver se eles podem ajudar na missão dos dois. Chegando lá, o Bart já pergunta pro Apu sobre a sua família, e ele, meio nervoso, responde que todos estão dormindo no armazém, e por isso ele não quer os incomodá-los. Porém o Flanders percebe que ele estava escondendo alguma coisa, pois ele estava muito nervoso enquanto falava com os dois. Então o Flanders pergunta se ele poderia ir sozinho ali no armazém e pegar uma roupa, pois até o momento o Flanders ainda estava com roupa de dormir. Porém o Apu responde na hora que não, e que ele pegaria para o Flanders, já que ele não quer que o Flanders assista a sua família. Então nessa conversa que dá para cortar o vento de tão pesada que o clima tá, o Bart avisa que vai buscar o Milhouse na casa dele e depois voltar para o Kwik Mart. Então o Bart chega e chama o Milhouse na sua casa. O Milhouse sai de casa um pouco assustado, perguntando onde estão as aberrações, e então o Bart explica novamente para ele que as criaturas não saem de manhã. Mudando de cena para o Bart e o Milhouse, que estavam indo para o Kwik Mart. Enquanto eles conversam sobre a missão, o Milhouse diz que a missão vai falhar e que todos irão morrer, enquanto o Bart diz que ele não sabe o sentimento de não ter uma irmã, que você ainda pode salvar. Então o Milhouse revela que ele não tem irmão, o que a gente já sabia, e também que os pais dele acabaram morrendo. Pesou o clima de um jeito, o que novamente indica que todos de Springfield acabaram indo dessa para melhor. Então o Milhouse pergunta o plano para o Bart, e o Bart diz que já tem tudo planejado, pois a equipe terá que ser suficiente para essa missão. E bem, a equipe dele é formada por ele mesmo, o Milhouse, o Nelson e o Flanders, com cada um deles tendo habilidades únicas. Chegando no Kwik Mart, eles entram e vê o Flanders enchendo a cara do Apu de porrada e perguntando o que ele está escondendo. Então o Bart separa o Flanders do Apu e pergunta o que aconteceu. Então o Flanders diz que não encontrou a família do Apu ali no Kwik Mart, e como Springfield acabou virando um deserto com perigos em todos os cantos, onde a família dele estaria. Então é a vez do Bart de ameaçar o Apu e fazer algumas perguntas para ele. O Apu então decide responder: "Meu Deus, Apu, o que aconteceu com o teu outro?" Então Apu acaba explicando. Após o Bart Aberração parar na frente do Kwik Mart, ele invadiu o local e fez um acordo com o Apu. Ao invés de todos da família dele morrer, ele levaria a família dele inteira, menos o Apu, assim deixando ele viver. Porém, é aí que vem o pulo do gato. Além de deixar o Apu vivo, ele queria que o Apu também atraísse o Flanders para a caverna dele, e provavelmente fazer um churrasquinho de bigode. Assim terminando o 13º vídeo. Obviamente o Flanders fica putaço com isso, e agora que eu reparei que eu chamei o Flanders esse tempo inteiro pelo sobrenome, já que o nome dele é Ned Flanders, e o Flanders reclama com o Apu, falando que isso foi perda de tempo, pois se o Apu tivesse dito isso antes, ele até poderia ter uma chance de salvar a Meg, e também a sua família junto, o que eu duvido um pouco, pois agora todos já devem ter virado espetinho. Então o Apu duvida e pergunta qual é o plano deles, então o Bart começa a explicar o plano. O Nelson está observando a caverna das aberrações, porém ele será trocado pelo Milhouse, então o Nelson vai junto com o Bart e o Flanders até a caverna das aberrações, e é aqui que o plano termina. O Bart, por meio de um walkie-talkie, confirma que o Nelson ainda tá de tocaia, olhando as aberrações junto com o Salsicha e o Scooby-Doo. Ele diz que não viu nada até o momento, e está tudo normal, pois as criaturas não podem sair no sol, então faz sentido ele não ver nada de estranho até o momento. O Bart começa a pegar materiais para explodir os bichos, pois segundo a teoria dele, o motivo das aberrações não saírem de manhã é porque eles têm problema com o fogo. E aproveitando esse momento, o Flanders vai trocar de roupa, pois a roupa que ele estava deixando ele bastante exposto. Isso explica o casaco preto que o Bart estava usando, não é só por estilo, mas por sobrevivência. Após ele sair do Kwik Mart, o Bart continua explicando o plano. O Milhouse irá trocar de lugar com o Nelson, como eu já disse, e o Flanders, usando suas habilidades, vai entrar na caverna dos bichos, quando eles saírem e salvar a Meg, enquanto o Bart faz porra nenhuma e fica olhando pelos cantos. Anoitece e o Milhouse está vestido de Bart, por algum motivo. Se eu fosse chutar algum motivo é porque ele tava como isca, mas isso não é explicado na série, então vou ignorar. E também se perguntando onde está o Nelson. O Nelson chega e o Milhouse passa o plano para ele. O Nelson vai ficar em cima da montanha com a rocha gigante para jogar na porta da caverna, caso tudo dê errado. O Nelson está posicionado e o Flanders entra na caverna de maneira silenciosa. Lá dentro está um cheiro horrível, talvez seja o fedor vindo dos cadáveres que estão por aí. Chegando no fim da caverna, ele vê uma luz e um cheiro de queimado, como se tivesse fogo lá dentro. Então, vemos que o Homem Aberração estava sendo uma salsicha. Eu tava brincando sobre o churrasco anteriormente, mas parece que agora faz parte da história. Então, o Flanders, vendo o Homem Aberração ali sentado, ele acaba ficando puto pelo que ele fez com sua família, pega uma faca e
e vai pra cima dele. E essa é a primeira e última vez que vemos a animação nesse Analog Horror. Então começa a batalha épica entre humano e criatura, até que o Homem Aberração acaba levando a pior nessa e recebe uma facada. Depois da facada, ele acaba caindo para trás, logo em cima do fogo, e começa a arder em chamas, assim terminando o 14º vídeo. Um pequeno extra é que antes de ser lançado o 15º vídeo, o Gabi acabou lançando o edit do Flanders, e quando eu vi isso pela primeira vez, eu comecei a rir, porque eu jurava que seria algo canônico no Analog Horror, mas não, é só um vídeo extra mesmo. E é nesse vídeo que acaba canonizando que as criaturas se chamam de aberração. Eu não poderia colocar edit aqui no vídeo, pois essa edit tem música com direitos autorais, então eu irei passar para a próxima parte da história. O 15º vídeo começa com um teste de coração, já que ele começa com a imagem da Lisa Aberração gritando no seu ouvido. O Flanders sai da caverna vitorioso, pois o Homer virou churrasquinho. Porém, com a triste notícia também, pois a Meg já teria ido conhecer a família no céu, pois ela não estava mais na caverna. Então, quando o Flanders ia contar as novas notícias... Ok, agora temos um pequeno problema. O Nelson acredita que quem teria saído da caverna era a criatura, porém infelizmente ele estava errado. E quem foi dessa para uma melhor foi o Flanders. E a ficha do Nelson só cai quando o Milhouse confirma que aquele era o Flanders, e não as criaturas. Então eles tentam ajudar o Flanders, tirando a pé de cima. Porém já era tarde, pois ele já estava morto. E também porque a Lisa Aberração acabou vendo os dois. Mudamos de cena para o Bart, que está preocupado que o plano tenha dado errado, pois ninguém responde ele. Então ele vai até os meninos e encontra eles saiu do chão. Então no final do vídeo, a Lisa aparece novamente para testar nosso coração, assim finalizando o 15º vídeo. O último vídeo começa com o Bart correndo e chorando, se sentindo culpado, pois as últimas pessoas que ele conhecia acabou de morrer na sua frente. Tudo culpa do plano dele que acabou dando errado. Tá bom, não tão culpa dele, porém ele tem uma parcela de culpa. Enquanto isso, a família Simpson Aberração continua perseguindo. Então o Bart entra na primeira casa que ele encontra, tranca a porta e sobe para o quarto. Ele abre a janela e começa o seu plano final, tacar fogo em todo mundo que só causou morte e tristeza na sua vida. Ele prepara os materiais, coloca no seu estilingue e começa a atacar a bola de fogo nos Simpsons Aberrações, o que dá certo, porém não por muito tempo, pois sobrou um deles ainda vivo, que irá também atrás de vingança, o Bart Aberração. Então o Bart original entra para dentro da casa e se esconde, torcendo que o Bart Aberração não o encontre. Enquanto isso, vemos que a cidade está em chamas por causa das aberrações. Então o Bart Aberração começa a se transformar em uma criatura grotesca, porém do nada algo anormal acontece. Uma luz cai do céu em cima da criatura, sendo ninguém mais ninguém menos que o Flanders Anjo. O Flanders Anjo chega e mata a criatura com seus poderes, mandando ele diretamente para o inferno, junto com as outras criaturas que acabaram sobrando. Então tudo volta ao normal. Springfield começa mais um dia ensolarado e todos os moradores estão tranquilos, vivendo a sua vida, até que chegamos na casa dos Simpsons. Dentro da casa dos Simpsons, vemos o Bart acordando, desesperado. Chegando na cozinha, todos eles estão lá se divertindo e conversando entre si. Então o Bart abre um sorriso, porém não por muito tempo, pois alguém do nada começa a bater na porta. O Bart vai até a porta, abre ela e nós vemos que é a família do Flanders, que estava segurando a deliciosa torta para eles. Então o Bart, vendo que é os Flanders, fecha a porta na cara deles e chama eles de mané. Assim terminando Simpsons House. Cara, eu vou ser bem sincero, quando eu fiz o primeiro vídeo, eu realmente acreditei que a história ia seguir algo mais história de zumbi, com um vírus ou uma criatura que transforma os personagens em versões realísticas, mas o Analog Horror foi por outra direção, e eu não acho que ele foi pra uma direção ruim, só realmente faltou mais envolvimento e outras coisas que eu trocaria, tipo a animação que, como vocês devem ter percebido, é feito com IA. Eu peço que ninguém vá atrás das redes sociais do cara poder xingar ele porque eu uso IA, mas de qualquer jeito, foi uma experiência muito boa de acompanhar esse Analog Horror do começo ao fim. E novamente, pra quem quiser conhecer a história original e também ver novas produções do Gabi, as suas redes sociais vão estar aqui na descrição. Mas já que estamos falando do Gabi, eu chamei ele para poder vir aqui e mandar uma mensagem para todos vocês. Opa pessoal, eu sou o Gabi, o criador do Analog Horror dos Simpsons. Eu tô aqui passando só para agradecer a todos vocês por terem gostado da história. Essa história foi só uma porta de entrada para outras histórias. Caso sentirem interesse, passem lá na minha conta do TikTok, que eu tô sempre postando outros vídeos, tá? E deixem um like aí no canal do Rianzinho, que o cara é gente boa demais. Ele me ajudou bastante postando esse vídeo aí. E foi isso, muito obrigado pela atenção.
Valeu! Muito obrigado, Gabi, por essa mensagem e desejo tudo de bom nas suas novas produções. Oi, Rian da edição, poder explicar uma coisa aqui pra vocês. É o seguinte, enquanto eu tava editando esse vídeo, a conta do Gabi acabou sendo hackeada. Agora já tá tudo certo, ele conseguiu recuperar a conta, porém os hackers que hackearam a conta dele acabou apagando todos os vídeos dele. Então, aos poucos ele tá repostando novamente. Então eu peço que passem na conta dele, sigam ele, curtam os novos vídeos, porque infelizmente ele acabou perdendo a maioria. Mas é isso, eu só queria dar essa atualização, então pode continuar com o vídeo. Mas é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Esse áudio tá sendo gravado outro dia, por isso que minha voz tá um pouco diferente. E também não vai ter mais nada sobre o Analog Horror, então pra quem quiser já pode sair do vídeo. Eu só quero utilizar esse final do vídeo pra poder agradecer a vocês sobre esse ano 2025, que foi um dos melhores anos pro canal e também pra mim. Mesmo que nesse ano, na minha vida pessoal, eu tive alguns problemas, eu gostaria de agradecer a todo o apoio que vocês deram pro canal esse ano. E eu espero que 2026 seja um ano incrível pra todos nós, inclusive pro canal com muitos mais conteúdos interessantes para todos vocês. Essa parte do vídeo não tem roteiro, então eu tô falando do fundo do meu coração. Bem, eu não sou muito bom em agradecer as coisas, porém eu decidi fazer essa mensagem no final do vídeo, pois realmente esse foi um dos melhores anos pro canal e eu espero que em 2026 seja um ano muito mais incrível para todos nós. Mas é isso, muito obrigado por terem visto até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!